Mateus 12:36, mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Palavra ociosa, vida ociosa, obra contrária à obra de Deus. Nós vamos dar conta da nossa vida diante do Senhor naquele dia, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se eu vou dar conta da minha vida, eu preciso cuidar da minha vida. Você precisa cuidar da sua vida. E como igreja nós cuidamos uns dos outros, mas cuidamos para o amor, para o consolo, para a ajuda. Ora, se eu vou dar conta de mim mesmo diante de Deus, se não vou dar conta do meu irmão nesse sentido de específico, o problema é quando eu abro minha boca para falar mal do meu irmão. O problema é quando eu abro minha boca para criticar o meu irmão. O problema é quando eu uso as minhas palavras, como Jesus disse, de maneira ociosa para ofender o meu próximo. Quando eu critico o meu líder, critico o meu pastor, a minha pastora, o meu irmão, o meu vizinho, o meu pai, a minha mãe. Quando eu digo que sirvo a Deus e o amo de todo o coração, em primeiro lugar, mas eu falo mal e julgo meu irmão. Quando eu levanto contenda e trago dissensão. Sabia que uma das coisas que Deus abomina está na Bíblia, Provérbios capítulo 6. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Aqueles que ficam fazendo mexerico de casa em casa, fofocando, mexeriqueiro, falando mal. Jesus disse que nós daremos conta de cada palavra ociosa que nós dissermos. Jesus disse que nós daremos conta da nossa vida diante de Deus. Muitas vezes, querido, nós falamos coisas sem pensar. Ao invés de pegar os joelhos que você tem e colocar no chão, dobrá-lo e orar e rogar a Deus pela vida do seu irmão, você está falando mal dele. Cuidado, cuidado. Pegue a sua boca, a sua língua, ore ao Senhor, fale com Ele, fale com Deus. Não lance palavras ao vento, não traga condenação para a sua vida, não se autocondene com as suas palavras, porque a Bíblia diz: com as tuas palavras será absolvido, e com as tuas palavras serás enretado, condenado. E tem muita gente enrolada com as palavras, tem muita gente em débito, em dívida com Deus. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Deixa eu contar uma historinha para você, simplesinha. Tinha um mercador, que ele viajava no seu navio, vários lugares, e tinha um servo fiel, chamado Esopo. E um dia esse mercador, ele para em um lugar muito farto, com muitas comidas, com lugares que tinha uma grande oferta em alimento. E ele pede para o seu servo, ele fala: Esopo, vai no melhor mercado da cidade, vai no melhor restaurante da cidade e me traga o melhor prato que houver nessa cidade, do melhor chefe, daquele que faz a melhor comida. Traz o prato para mim, eu quero comer esse alimento, traz na minha mesa. Então o Esopo vai e traz o prato, procura, pesquisa, e as pessoas dizem: não, o melhor prato é esse. Ele traz o prato, e quando coloca na mesa para o seu chefe, para aquele mercador muito rico, aquele homem se assenta para comer e se depara com uma língua no prato. Ele fala: Esopo, mais uma língua? Mas por que a língua é a melhor comida dessa região? E alguns dizem que é a melhor comida do mundo.
Aí o Esopo disse: Senhor, porque tem um significado muito grande. A língua declara o amor, a língua declara a compaixão, a língua, ela expressa a verdade, a língua, ela tem o poder de persuadir as pessoas para o bem, para fazer o bem. E ele começa a declarar as coisas boas que a língua faz. Um dos significados é esse, que esse prato traz essa expressão tão bela, e as pessoas gostam também da língua. É uma grande comida. Então aquele homem come aquela língua tão recheada, tão saborosa, se alegra com aquela comida e fica contente. Realmente essa língua estava muito boa. De fato, é o melhor prato dessa região. E eles viajam, tomam o navio e viajam novamente e vão para outra cidade. E quando chega na outra cidade, num outro lugar, ele diz: Esopo, agora eu quero que você pegue o pior prato que existe nessa cidade, a pior comida, a mais exótica que tiver, aquela mais que ninguém gosta de comer, traz para mim, eu quero provar. E o homem se assenta novamente na sua mesa, e o Esopo traz, bem bonitinho, coloca na mesa. E ele se depara com o quê? Com a língua. Mas Esopo, a língua de novo. Por que agora aqui nessa região a língua é a pior comida? Sabe por quê, meu Senhor? Porque com a língua os homens amaldiçoam a Deus. Porque com a língua os homens amaldiçoam uns aos outros. Eles lançam pragas, eles falam mal uns dos outros. Com a sua própria língua eles se condenam a si mesmo. Só para você refletir. Só para você refletir. Como você tem usado a sua língua? Ou para que você tem usado a sua língua? Tiago diz que ela coloca fogo numa mata, que ela incendeia uma mata. Tiago diz que ela tem peçonha mortal. Eu achava que a língua da cobra que tinha peçonha mortal. Quando era criança, eu ouvia a cobra jogando a língua para fora assim, eu pensava que a língua que tinha o veneno e que picava. Até eu descobri que eram as presas. Mas é interessante que a Bíblia diz que é a língua do homem que tem peçonha, não é a língua da cobra. Vai refletindo na sua alma. Peçonha mortal. Com ela nós podemos construir, e com ela nós podemos destruir uma coisa que já está construída há muito tempo. Isso também fala de escolha. Porque se eu sirvo ao Senhor, a Bíblia diz que a minha palavra deve ser temperada com sal e deve promover o prazer naqueles que a ouvem. Irmão, eu já falei aqui, e eu falo no dia a dia com os irmãos. Eu só abro a minha boca se você olha para o seu líder, se é que você olha para mim, se é que você quer olhar também. Eu só abro a minha boca quando é preciso. Eu só falo aquilo que é necessário. Cuidado com as tuas palavras. A terra em que você está é uma terra santa. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado. 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 Se nós dizemos que nós servimos a Deus, se eu sirvo a Deus, eu sirvo com todo o meu ser. Eu sirvo com toda a minha alma. Ou será que eu sirvo a Deus só quando eu estou no culto? Depois quando eu vou para casa eu não sirvo? Servir a Deus, querido, em todo momento, em todo lugar, em toda hora, em todo segundo da minha alma, é servir a Deus, é fazer ruptura com este mundo, porque as palavras que eu lanço, elas voltarão, elas voltarão, elas voltarão e elas cobrarão aquilo que elas falaram. Lembra que o Senhor disse: as minhas palavras não voltarão vazias. A palavra de Deus não voltará vazia. Ela vai prosperar para aquilo que ela foi enviada. Mas as nossas palavras também, querido. Com as nossas palavras nós plantamos e nós arrancamos. Nós construímos e nós destruímos. Nós somos responsáveis por isso. Pensa se um pai ficar todo dia amaldiçoando o seu filho.
vai dar em nada, isso não serve para nada. Ah, essa menina não vai dar em nada, só fica aí. Você acha que vai dar alguma coisa? A nossa palavra tem poder, ela tem poder. Pensa o marido que diz: essa esposa aí, sabe, podia morrer, o senhor casava com outra. Esse esposo não me corresponde, podia morrer. As nossas palavras têm poder contra a nossa própria vida. E muitas vezes nós não nos damos conta, querido, do que nós estamos liberando. Do que nós estamos liberando. E muitas vezes as nossas palavras, a nossa língua pode ser o nosso Deus. Sabia que a língua foi transferida para o dedo hoje, na atualidade? A língua está no dedo. Quem sabe por quê? A língua saiu da boca e foi para o dedo. Com os teus dedos será condenado. Agora a palavra de Deus tem resposta para tudo. Se a tua mão te faz pecar, olha para a sua mão. Olha para as duas, pega as duas assim. Qual delas faz você pecar mais? Olha aí para ela. Pastor, misericórdia, nenhuma. Olha para ela. Se essa mão te faz pecar, sabe o que Jesus falou? Pega um machado bem afiado, põe no toco e chama alguém para cortar. Aí ele fala assim, eu li esse texto ontem: se a tua mão te faz pecar, esses dedinhos mágicos aí que ficam lá, se elas te fazem pecar, corta ela. Corta. Ou então pare. Sabe por quê? É melhor você entrar na vida manco, coxo, aleijado, do que com a tua mão, o teu corpo, você ir ao inferno. Foi Jesus que falou isso aí, não é eu. Melhor você entrar no céu sem a mãozinha, do que você ir com o seu corpo todo e a mãozinha excelente para o inferno. Lembre-se disso, querido. Lembre-se disso. Guarde a porta dos seus lábios. Sabe o que esses dentes são? Assim, ó. Sim. Faz assim. Faz. Muralhas para segurar essa cobra que está aí dentro. É para segurar. É para segurar essa malvada que está aí, meu irmão. Ela é peçonhenta. Ela é perigosa. Tem gente que fala tanto, irmão, que o veneno é tão mortal que se envenena a si mesmo. Que se envenena a si mesmo. E assim, já criou anticorpos o seu veneno que nem faz mais mal. Vocês riem, mas é de chorar. Tem língua venenosa. A língua em si já é um veneno. Mas se Deus está falando para falar, então porque o veneno está saindo para fora, para atingir alguém e para prejudicar alguém. Cuidado, querido. Cuidado. Eu estou falando isso para você, querido. A gente brinca para tirar um pouco a atenção, porque fica tenso. Mas cuidado. Cuidado. Por favor, não fale mal do seu irmão. A Bíblia diz que aquele que fala mal do irmão julga a lei, julga até a Deus. Não fale. Olhe para ti mesmo. A Bíblia diz: olha para ti mesmo para que você não caia. Olhe. Tiago 3, está ali. Tiago 3 fala sobre isso. Ela é como uma pequena fagulhazinha, mas ela põe o fogo numa selva, numa mata. E com ela nós abençoamos aos homens e amaldiçoamos a Deus. Ou com ela nós glorificamos a Deus e amaldiçoamos os homens, a imagem e a semelhança de Deus. Se tiver alguma coisa para falar com seu irmão, vai nele. É tão bonito, irmão, a autenticidade. Você chegar e falar com a pessoa, você chegar e conversar com a pessoa, não ficar nos cantos conversando. No Antigo Testamento a Bíblia tratava como mexeriqueiro. No Novo Testamento trata como fofoqueiro mesmo, fofoqueira. E no Novo Testamento Paulo faz referência à viúva que anda de casa em casa levando, sabe,
as contendas. Você ficou sabendo o que aconteceu? Você viu a irmã? Você viu o cabelo da irmã? Você viu? Você viu o que ela escreveu no WhatsApp, no Facebook? E as fofocas, e as conversas infrutíferas. Sabe, meu irmão, e vai se enredando, vai se enlaçando, vai se enrolando, sabe? Vai chegar uma hora, meu irmão, que a corda vai apertar. Cuidado, querido. Cuidado, que na hora que a corda apertar, não tem mamãezinha não. Se você abrir Gênesis capítulo 1, e se você for lendo ali a partir do capítulo 1, versículo 1 em diante, você vai ver Deus dizer: haja luz. E simplesmente houve luz. Aí você vai ver Deus dizer: no princípio era o céu, Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse Deus, ajunte as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E assim foi. Disse Deus, e produza a terra erva verde. E disse Deus, haja luminares e expansões nos céus. E disse Deus, produza as águas abundantemente. E disse Deus, produza a terra alma vivente. E disse Deus, façamos o homem. Até aqui disse Deus. Só na hora de fazer que Deus fez. Todas essas coisas foram criadas pela palavra. E se a palavra que está nele foi soprada dentro de mim, a minha vida também é criada por tudo aquilo que eu falo, por tudo aquilo que eu profetizo, por tudo aquilo que eu declaro, por tudo aquilo que eu lanço no ar. Lembra de Ezequiel no vale? Pode viver, Ezequiel, pode viver, Senhor, tu sabes. Então profetiza, então declara as suas palavras, declara, há poder no verbo, há poder na palavra, declara. E Ezequiel profetizou, meu irmão, abriu, rasgou o verbo. E a Bíblia diz que houve um rebuliço, osso tocou no osso, e a coisa começou a se aglomerar, e começou a aparecer os tendões, os nervos, as carnes, a pele, o sangue. De repente um exército enorme estava pronto, porque com o poder da palavra, a nossa palavra, destruímos ou desconstruímos. E aproveitando que eu falei sobre isso, eu quero ler Provérbios 6, do 16 ao 19. Provérbios 6,16: essas coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras, que semeia contenda entre irmãos. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal. Eu vou lá que eu tenho que contar essa fofoca de hoje. Eu vou lá, eu preciso ir na casa da irmã. Essa não pode ser pelo zap, tem que ser pessoalmente. Que o veneno é tão mortal, tem que ser pessoalmente, para garantir. Pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Essa última aqui, querido, Deus abomina. Algo abominável, algo que Deus não tolera, algo que Deus não aceita, algo que Deus não compactua. Abominável. Quem faz isso se torna abominável diante de Deus. Até a oração Deus não ouve. Pode clamar a Jesus, pode falar, pode pedir, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito Deus não despreza, mas um coração venenoso e uma língua peçonhenta Deus despreza, irmão. Despreza. O Espírito Santo não compactua com essas coisas de maneira nenhuma. Colossenses 4,6 diz: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Jesus também disse em Mateus 12,37: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. E ele diz da palavra ociosa também:
Olha que Salmos 32:9 diz: não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Provérbios 11:13: o mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. Conta o segredo para mim, irmão, não vou falar para ninguém. Eu não vou contar para ninguém, eu prometo, é segredo. Mas assim ainda. Já faz o... né? Olha o que a Bíblia está dizendo. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. Irmão, você já imaginou se cada um dos irmãos chegasse no pastor e abrisse a sua vida? E alguns abrem mesmo, e tem que abrir, meu irmão, porque tem coisas que você tem que abrir. Para você quer ajuda, você tem que abrir. Você imaginou se cada um dos irmãos e irmãs que viesse conversar comigo, eu fosse na pastora: vou te contar o segredo só para você, só para você, esposa, mais para ninguém. Ou se algum irmão confidenciasse alguma coisa para ela, chegar assim: ó, vou só para você. Mexeriqueiro, mexeriqueiro. Eu vou contar só para você. Você não conta para ninguém? Não conto. Amanhã está na rede, irmão. Tá, todo mundo está sabendo, só ele que não sabe, já está lá na rede social. Todo mundo está sabendo. Provérbios 26:20: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo integridade cessará a contenda. E não havendo integridade cessará a contenda. Levíticos 19:16: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. As suas amizades levam mexerico para você? Fofoca, contenda, segredo, é um segredinho, não conta para ninguém. Aí sai da casa da irmã, vai na casa da outra, segredinho, só você sabe, mais ninguém. Eu esqueci da irmã fulana e o irmão Beltrano. Vai na casa: irmão, é um segredo de estado, não conta para ninguém. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Provérbios 6:2: e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. E o texto que eu disse no caso das mulheres, mas a palavra é para todos nós, mas no caso das mulheres, além disso, Paulo está dizendo, além disso, 1 Timóteo 5,13: além disso aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Ou paroleiros e curiosos, falando o que não convém. Cuidado com as tuas palavras. A terra em que você está é uma terra santa. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado.